Durante séculos, as coroas europeias se sustentaram sobre uma verdade raramente dita em voz alta. O poder de uma dinastia não se constrói apenas com guerras, alianças ou tratados. Constrói-se com sangue. E esse sangue precisava ser puro. Puro até o extremo. Para preservar essa pureza, uma pureza mal interpretada como linhagem sagrada e inquebrantável, cometeram-se atos que a moral rejeitaria, mas que a política justificava. Esta é a história de Margarita Teresa da Áustria, uma menina nascida da união entre tio e sobrinha. Uma mulher oferecida como moeda viva para selar um pacto entre impérios. Um corpo entregue à causa da dinastia. Uma existência marcada pela dor silenciosa da endogamia. Ela foi a criança mais retratada da Europa. Sua imagem ficou eternizada pelo pincel de Diego Velázquez. As Meninas, a obra-prima do século de ouro espanhol, não é apenas um retrato de corte. É uma janela aberta para um mundo onde uma pequena princesa se tornou o símbolo de um sistema fadado à autodestruição. Enquanto seu rosto sorridente enfeitava os salões reais e, séculos depois, os museus do mundo, Margarita Teresa sofria. Calava. Obedecia. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Você acha que o poder justifica qualquer sacrifício, mesmo de uma vida inteira presa entre muros dourados? A história começa em 1651, em Madrid. O Palácio Real dos Habsburgos está envolto em protocolos, em silêncio e sussurros. Nasce uma menina, Margarita Teresa. Mas este não é um nascimento comum. Sua chegada não é celebrada como a de uma criança qualquer. Ela nasce com um destino já escrito. Um nome pesado. Um corpo que pertence mais ao império do que a si mesma. Margarita Teresa nasceu em 12 de julho de 1651, filha do rei Filipe IV da Espanha e de Mariana da Áustria. Mas sua mãe era mais que rainha consorte, era também sobrinha do rei. A união entre tio e sobrinha era parte de uma longa tradição dos Habsburgo, que insistiam em manter a pureza de sangue dentro do próprio clã. Era o preço da linhagem. Um preço que os filhos pagavam em silêncio, com corpos frágeis, doenças hereditárias e destinos marcados. Desde muito cedo, Margarita foi tratada como uma preciosidade, não por seu espírito, mas por seu valor dinástico. Seu cabelo claro e os olhos expressivos encantavam os pintores da corte, especialmente Diego Velázquez, que a imortalizou com apenas 5 anos de idade elas meninas. Mas enquanto os nobres viam nela um símbolo de continuidade imperial, Margarita era, na essência, uma prisioneira. Os salões dourados do Alcázar eram sua cela. Os vestidos pesados, sua armadura. Ainda criança, ela já sabia o que era ser observada, moldada, contida. Não lhe era permitido brincar como outras crianças, nem falar alto, nem demonstrar vontades. Seu corpo era propriedade da Espanha. Sua alma, submetida à obediência e ao dever. Aos 11 anos, já estava prometida ao tio materno, o imperador Leopoldo I da Áustria, um homem 20 anos mais velho. O casamento entre os dois, celebrado por procuração em 1665, era mais um elo da cadeia que mantinha a Europa sob controle Habsburgo. Margarita foi enviada a Viena aos 15 anos, num cortejo solene que cruzou meio continente. Quando atravessou os Alpes, chorou em silêncio. Nunca mais veria sua terra natal. A corte vienense era austera, religiosa, fria. E Leopoldo, apesar de gentil em público, era um homem devoto e obcecado pelo controle. A saúde de Margarita já era frágil. Desde a infância, sofria com problemas de crescimento, fadiga crônica, dores constantes. Mas a expectativa era clara. Ela precisava gerar herdeiros. Teve 4 gravidezes. 3 terminaram a morte fetal ou natimorto. Apenas uma filha sobreviveu, Maria Antonia, mas a criança herdou os mesmos traços degenerativos da mãe. Margarita começou a definhar. Ficava dias na cama, com febres, enxaquecas violentas e um cansaço inexplicável. Seu corpo parecia o de uma mulher velha, mas ela mal havia completado 20 anos. E mesmo assim, era obrigada a participar de eventos, banquetes e retratos. Um anjo doente entre gigantes políticos. Morreu em Viena em 12 de março de 1673. Tinha apenas 21 anos. Dizem que em seus últimos dias, ela delirava, chamando por sua ama de leite espanhola e pedindo para voltar ao Palácio de Madrid. Sua morte foi anunciada com tristeza solene, mas sem surpresa. Era como se já estivesse morta desde o nascimento. Após a morte precoce de Margarita Teresa, a dinastia dos Habsburgo ainda não havia alcançado seu ponto mais baixo. O verdadeiro retrato da ruína dinástica viria alguns anos depois, na figura de Carlos II, filho de Filipe IV com sua sobrinha Mariana da Áustria. Era o produto final de gerações e gerações de casamentos consanguíneos, planejados não por amor, mas por cálculo político,
E o resultado foi devastador. Carlos nasceu em 1661 e desde o início ficou claro que havia algo errado. Seu crânio era desproporcional, sua mandíbula inferior tão proeminente que não conseguia mastigar corretamente, seus olhos vazavam tristeza, e seu corpo frágil parecia incapaz de sustentar a coroa que lhe haviam destinado. Só andou aos 4 anos. Só falou aos 7. Durante toda a infância, sofreu convulsões, crises epilépticas e surtos febris que os médicos da corte não sabiam como tratar. Mas ele era o rei. E, como tal, foi coroado em 1665, ainda criança, após a morte de Filipe IV. Sua mãe, Mariana, assumiu a regência. Uma mulher fanática, supersticiosa, que vivia cercada de monges, astrólogos e exorcistas, tentando salvar o filho de algo que nem ela compreendia. Carlos cresceu entre sombras, silêncio e medo. Não tinha amigos. Não tinha instrução formal. Muitos acreditavam que estava possuído. Outros diziam que era um castigo de Deus. A verdade era mais simples e mais cruel. Carlos era a encarnação viva do colapso genético dos Habsburgo. Tentaram casá-lo 2 vezes. A primeira esposa, Maria Luísa de Orleans, morreu jovem, provavelmente de depressão e tristeza. A segunda, Mariana de Noburgo, também foi incapaz de dar-lhe um herdeiro. O vento da Espanha estava seco. O Império agonizava. Enquanto isso, a Europa assistia. França, Áustria, Inglaterra, todos sabiam que o trono espanhol estava prestes a ficar vazio. E todos queriam um pedaço da herança. Carlos, doente, infértil, paranoico, passou seus últimos anos entre surtos de febre e delírios. Chegou a ordenar exumações de antigos reis para tentar curar-se com relíquias. Seus dentes apodreciam, seu cabelo caía, suas fezes eram examinadas em busca de bruxarias. Sua vida virou um teatro macabro encenado por curandeiros, padres e espiões. No final, já não falava, não comia, não reconhecia rostos. Era um esqueleto coroado. No dia 1º de novembro de 1700, Carlos II morreu aos 38 anos. Sem filhos, sem sucessor direto, sem um império estável. Com ele, morria a casa de Habsburgo na Espanha. A morte de Carlos não trouxe paz. Pelo contrário, acendeu o estupim de uma das guerras mais brutais da Europa moderna, a Guerra de Sucessão Espanhola. Durante 13 anos, as maiores potências do continente se enfrentaram para decidir quem herdaria o que restava do Império Espanhol. Cidades foram arrasadas, povos foram massacrados. Tudo porque o menino doente, criado como rei, não pôde gerar outro. A coroa, então, passou por uma nova casa, os Bourbon, vindos da França. A linhagem espanhola dos Habsburgo havia terminado, não com uma batalha, mas com um suspiro doente, uma mandíbula caída e o silêncio trágico de uma dinastia que se devorou a si mesma. Hoje, ao olharmos para os retratos de Margarita Teresa ou de Carlos II, vemos muito mais do que rostos pálidos e vestes suntuosas. Vemos um aviso, um eco do que acontece quando o poder se fecha sobre si mesmo, quando a vaidade se sobrepõe à compaixão, quando a política ignora a biologia. O império mais poderoso do mundo, em seu auge, se perdeu não por invasão, mas por arrogância, por acreditar que o sangue valia mais do que o coração, por transformar crianças em peões, rainhas em moedas e reis em mártires silenciosos. E talvez, entre todas as coroas caídas da história europeia, nenhuma tenha sido tão pesada quanto a de Carlos II, porque dentro dela não havia ouro, mas o peso insuportável de séculos de decisões erradas. A morte de Carlos II não foi apenas o fim de um homem, foi o colapso de um mundo. Em seu testamento, ele deixou o trono a um jovem francês, Philippe d'Anjou, neto de Luís XIV, o Rei Sol. Para a Espanha, era uma tentativa desesperada de manter a unidade do Império. Para o resto da Europa, era uma provocação. A Áustria protestou. A Inglaterra se armou. Portugal escolheu um lado. A Holanda, sempre estratégica, preparou-se. Começava assim a Guerra de Sucessão Espanhola, de 1701 a 1714, um conflito brutal que mergulhou o continente em sangue, destruição e fome. Durante 3 anos, milhares morreram por uma única razão, um trono sem herdeiro e um nome manchado por consanguinidade. A dinastia Habsburgo, que um dia uniu metade da Europa sob o mesmo escudo, agora era o estupim para a sua fragmentação. Filipe d'Anjou acabou vencendo. Tornou-se Filipe V da Espanha, o primeiro monarca Bourbon do país. Mas o custo foi gigantesco. A Espanha perdeu seus territórios na Itália e nos Países Baixos. A hegemonia mudou de mãos. A França cresceu, mas também se enfraqueceu. A Inglaterra emergiu como potência naval.
O equilíbrio europeu havia sido redesenhado, tudo por causa de um rei infértil e de uma linhagem que se recusou a olhar para fora de seu próprio sangue. A história dos Habsburgo não é apenas sobre realeza. É sobre a obsessão, sobre o medo de perder o controle, sobre homens e mulheres que acreditavam ser escolhidos por Deus, e por isso mesmo, acima das leis naturais. A pureza do sangue se tornou uma maldição. Quanto mais fechavam entre primos, tios, sobrinhas e irmãos, mais fracos se tornavam. A genética se vingava do orgulho. E os corpos, como o de Carlos II, gritavam em silêncio o preço da arrogância dinástica. Hoje, os retratos desses reis e princesas ainda adornam museus e palácios. Mas não devemos vê-los como apenas belas pinturas. Devemos vê-los como advertências. Com o fim da linhagem espanhola dos Habsburgo, morreu também um modo de pensar. A ideia de que o poder pode ser mantido por gerações sem renovação. De que alianças matrimoniais bastam para manter impérios de pé. De que o título vale mais do que a vida. Carlos II não teve filhos, mas deixou uma herança amarga. A guerra, o medo e um exemplo de que nenhum império é eterno. De que nenhum sangue é puro bastante para sustentar o peso de uma coroa. E de que o poder, quando alimentado apenas por tradição e medo, acaba por consumir seus próprios herdeiros. Se você olhar com atenção os retratos da corte Habsburgo, verá algo inquietante. Os queixos alongados demais, os olhos afastados, os lábios espessos e sem expressão. Aquilo que foi retratado por Velázquez, Rubens ou Sánchez Coelho não era apenas estilo da época, era evidência. A famosa mandíbula dos Habsburgo não era um traço de nobreza, mas uma deformação genética causada pela endogamia incessante. O termo médico é prognatismo mandibular, mas na corte era um segredo murmurado. E quanto mais sangue puro, mais visível era o preço. Margarita Teresa, a doce menina de Las Meninas, sofria com problemas de coluna, digestão lenta, dificuldades motoras. Tinha o corpo de uma boneca quebrada, mas era tratada como um troféu. Quando foi enviada para Viena para se casar com seu tio, o imperador Leopoldo I, estava doente, fraca e exausta. Morreu aos 21 anos. Oficialmente, por febre. Mas todos sabiam, ela havia sido sacrificada à linhagem. Carlos II teve inúmeros babás, médicos, enfermeiros. Mas o menino que deveria ser rei jamais aprendeu a governar. Ele começou a falar aos 4 anos. Começou a andar tardiamente. Teve convulsões, surtos de confusão, diarreias crônicas. Era, literalmente, um prisioneiro do próprio corpo. Sua mãe, Mariana da Áustria, governava por ele, mas mesmo ela sabia que aquele menino era um milagre de sobrevivência. Não foi o único. Os arquivos escondem uma verdade ainda mais perturbadora. Muitos dos filhos reais nem sequer sobreviviam até a adolescência. Abortos, natimortos, crianças deformadas, registros que eram destruídos, escondidos ou apenas esquecidos nos subterrâneos dos arquivos imperiais. O sangue puro estava envenenado. Carlos II foi o último da linha espanhola dos Habsburgo, mas não o último Habsburgo. A linhagem seguiu na Áustria e ainda manteria poder por mais 2 séculos. Mas a lição já estava dada. Em segredo, os médicos começaram a alertar sobre os perigos da consanguinidade. A ciência emergia em silêncio, enquanto a superstição e o orgulho ainda reinavam. Mas o povo já murmurava: os deuses estão doentes. A monarquia, que se via como divina, começou a ser vista como uma aberração. E não seria surpresa que, pouco a pouco, os tronos começassem a ruir. O século XVIII traria a guilhotina. O XIX, as revoluções. O XX, as guerras mundiais. Tudo começou com uma menina silenciosa cercada por criados em uma sala de espelhos. Tudo começou com o desejo de manter o império dentro do mesmo sangue. Os palácios ainda estão de pé. Os quadros ainda brilham nas paredes dos museus. Mas por trás de cada rosto nobre há uma dor invisível. Margarita Teresa não foi apenas uma princesa. Foi um símbolo de tudo que deu errado quando o poder ignorou a natureza. E talvez, ao olharmos as meninas de novo, possamos ver mais do que uma cena de corte, possamos ver um lamento silencioso de uma menina que não teve escolha. Por séculos, a monarquia europeia viveu de rituais, de aparências, de silêncios. Mas o que acontecia por trás das tapeçarias luxuosas, das danças cerimoniais, dos retratos estáticos? Dor, repressão, vidas moldadas desde o nascimento para obter um ideal que nunca foi humano. Margarita Teresa foi forçada a sorrir para o mundo enquanto sentia seu corpo falhar, sua liberdade se apagar. Carlos II não entendia o motivo de sua dor, apenas sentia que decepcionava todos ao seu redor. Quantas crianças reais não choraram sozinhas em camas douradas? Quantos corpos foram enterrados sem nome,
por vergonha? Quantas mulheres, como Margarita, morreram jovens sem nunca ter vivido? Esse é o preço da pureza.